Você é o tipo de pessoa que, quando escuta sobre o Apocalipse, sente muito medo e pavor? Ou você é o tipo de pessoa que, quando escuta sobre o Apocalipse, sente esperança, conforto, alegria? Bom, hoje vamos estar falando sobre isso. Vocês já viram aí no título, né? Apocalipse como ninguém nunca viu. E uma proposta aí na capa: apaixona-se pelo livro de Apocalipse. Bom, gente, eu já tinha comentado aqui nos vídeos para trás que estaria, né, falando sobre o Apocalipse, e hoje venho trazer aí algumas revelações, algo que nós viemos entendendo nesse estudo da Palavra de Deus, sendo discipulada, né, pelo Espírito Santo, pelo nosso Pai Celestial. E é curioso que lá logo no início da nossa jornada aí de intimidade com Deus, a Magda, que começou primeiro, ela foi ali, né, com aquele monte de pergunta dela para Deus, obtendo algumas respostas. Ora ela tinha pergunta de volta, que a faziam pensar, refletir sobre o assunto. E eu sei que chegou um momento que o negócio esbarrou no Apocalipse. E a Magda, desde pequenininha, ela sempre teve pavor do Apocalipse, porque quando ela estava por volta dos 5, 6 anos de idade, os pais dela se converteram, e essa igreja a qual eles, né, se converteram e seguiram até o fim da vida deles, que hoje eles já não estão mais aqui, ela sempre dá muita ênfase de pregar o Apocalipse. E na época, a Magda pequenininha, ela escutava o pai contando para a mãe, né, sobre alguém que estava evangelizando ele ali e falando sobre o Apocalipse. Então ele chegava em casa falando para a esposa, né, das revelações lá do Apocalipse, daquelas coisas todas de catástrofe, de tudo. E a Magda ficava atrás da porta ali meio que escutando e, né, olho pudo ali, morrendo de medo. Por quê? Porque, na verdade, a linguagem que eles usavam, ou de repente até ainda usam, não sei, é uma linguagem de impor medo, né, de ganhar pelo medo. Então, muita gente não gosta de ouvir sobre o Apocalipse, né, justamente por isso. E tem muitas pessoas também que não falam sobre o Apocalipse, o que também não é bom, porque tá lá na Bíblia, é um livro importantíssimo, e a gente deve, né, estudar também. Então, Deus ele veio trabalhando de forma assim, bem tranquila com a gente, porque ele conhece nossas estruturas, né? Toda vez que ele ia lá tocar, acho que por umas 2 vezes, pelo menos, que ele foi tocar no assunto com ela, da questão lá de Apocalipse, ela botava os 2 pés na parede. Ela falava: Não, eu não estou pronta ainda. E ele, com todo carinho, esperava, né, o momento certo, porque sabia que ia chegar esse momento, né? E Deus, ele sempre nos respeita nos nossos limites, ele jamais nos impõe algo que a gente não tenha condições de suportar, de assimilar. Então, que ele fez? Chegou um determinado momento, eu acho que já, ou se foi no finalzinho do primeiro ano, tinha passar, né, terminado de passar ali um ano, que a gente começou a estudar Apocalipse. Então, nos nossos cultos, o que a gente fazia? Começava a ler, até onde dava ali, por causa do nosso horário, e tentando entender versículo por versículo. Aí começamos o livro, né? Fomos até o final uma vez, não, a gente precisa voltar agora, porque com certeza muita coisa a gente não entendeu. E a gente foi ali, fazendo dessa forma, né? Lendo, estudando, pedindo discernimento, porque a gente sempre, né, antes fazia uma oração, pedindo o Espírito Santo para abrir nosso entendimento, trazer ali a revelação do que realmente a palavra queria dizer ali. Até que chegou um momento que ele fez com a gente, que a Magda fala assim, que Deus, ele começa de trás para frente com a gente. E de fato, eu já comentei aí na série que terminou, que a Magda, por conta da dislexia e tudo, ela, desde nova, ela tinha um jeito diferente de estudar.
matemática principalmente, ela ia num cálculo ali de trás para frente, que ela chegava no resultado, e é da forma que ela conseguia entender melhor. Aí ela brinca que Deus faz igual. O que que ele pegou? Ele falou pra gente ir lá pro final de Apocalipse, pra gente começar estudando o finalzinho, o capítulo ali 22 e o 21. E é dessa forma que hoje eu quero trazer aqui para vocês. Não vou trazer o livro todo, vou estar lendo com vocês aqui hoje. Eu quero ler o iniciozinho do capítulo 1, só os primeiros versículos ali, para a gente entender quem foi que escreveu, qual o intuito, né? Para a gente se situar da questão do livro. E depois eu vou lá para o capítulo 21, lendo versículo após versículo aqui com vocês. Depois, na próxima semana, eu trago o capítulo 22, senão vai ficar muito grande e aí todo mundo na correria do dia a dia não vai parar para assistir, né? Então é melhor fazer por partes. Então, eu separei aqui para gente ler Apocalipse 1, versículo 1 ao 3 só, como eu falei, para a gente se situar. Então tá bem assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, note que aqui, ó, é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus deu a revelação para Jesus Cristo, quando ele já estava lá, né? Ele já tinha passado aqui pela terra, morrido, né? Crucificado, ressuscitado e já tinha ascendido ao céu. Então, nesse momento que ele já estava lá, Deus deu a ele essa revelação, né? E aí, João, que era o seu discípulo amado, né, tinha ficado aqui, né, quando Jesus foi para lá, mas nessa ocasião aqui, João, ele foi levado em espírito. Aqui foi uma visão que João teve do céu, né? Aqui, ó, ele estava entregando essa revelação que Deus tinha dado a ele, para João, depois que ele já tinha vencido a morte, né, Jesus, no caso, para mostrar a seu servo as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as notificou a João. Então, vamos lá. Deus deu a mensagem a Jesus, que passou para o anjo entregar para João. Isso que fala aqui nesse primeiro versículo. E aí o segundo versículo fala, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, aqui a gente entendeu que tudo com Deus parece é como se fosse um contrato. Na série passada eu também falei sobre isso. É como se tem que ter ali testemunhas, tudo amarrado como num contrato mesmo, né? Aqui, na verdade, é um espelho de lá. As coisas que acontecem aqui refletem as coisas de lá. Então, como numa empresa que tem ali um contrato empregatício, alguma coisa e tal, a gente entendeu dessa forma, né? Que tem normas a ser cumprida, tem ali as testemunhas, né? Então aqui, ó, ele tá falando assim, ó, o qual testificou a palavra de Deus. Quem que testificou a palavra de Deus, né? O testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tinha visto. Então, essa palavra de Deus foi recebida por Jesus e João estava recebendo através do anjo. Então, ali estavam vários envolvidos, né? Testificando. E aí, no 3, fala assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, aqui fala, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia. É parar e prestar atenção nisso, né? Aqui está falando bem-aventurado, abençoado, aquele que lê e ouvem aqui no sentido mesmo de prestar atenção, né? Não é só para você, entrou no ouvido, sair no outro e depois você nem lembra mais do que foi falado aqui. É prestar atenção nessas palavras dessa profecia e guardá-las, né? Entender que aqui Deus está falando algo que
já está previsto no nosso futuro, já está previsto. E aí a gente pode também entender o seguinte, que a gente está presa no tempo, né? Aqui nós vivemos regido por um tempo, de horas, de dias, meses, anos, né? Estações, rotação, translação. A gente vive dentro de um tempo cronológico. Mas lá não, lá é atemporal, está fora do tempo. Então, tem até um versículo que fala um dia como 1000 anos como um dia. Então, para Deus, ele vê tudo como numa linha reta. E aí você pode ver que quando João presenciou isso, ele já estava velho. Mas, lá quando Jesus foi, pode ser que Jesus tinha acabado, talvez, de subir e o tempo lá é diferente. Então, João presenciou ali algo que só Deus sabe mensurar a questão desse tempo que a gente vive. Só que a gente tem que viver de forma que a gente entenda que as coisas que vão acontecer, Deus já viu. Esses dias a Magda até contou que ela assustou a vizinha dela lá. Ela falou bem assim, você tem certeza que amanhã você vai acordar? Né? Que você vai estar viva amanhã, que vai acordar, a vizinha assustou. Porque nós não temos, gente. A gente não tem controle sobre a nossa vida, sobre o tempo, sobre quanto tempo vamos viver ou não. Então, o Apocalipse é algo que vem nos avisar de um acontecimento que a gente precisa estar pronto hoje. Ah, muitos falam, isso é futuro, isso é lá, mas você sabe quando que é? Não. Então a gente tem que estar prontos hoje. Quando fala que Jesus vai voltar, Jesus está voltando todo dia. Muita gente morre todo dia. Então, para essas pessoas, Jesus está voltando. Elas estão deixando esse plano terreno, material, para ir para o plano espiritual. Então, o estar pronto tem que ser hoje. A Magda lembrou muito bem, quando a gente estava, né, conversando sobre esse assunto para eu trazer aqui, ela lembrou muito bem daquela passagem na Bíblia que tem sobre as 10 virgens, onde algumas estavam preparadas, ou seja, elas saíram com a lamparina ali acesa e com reserva do azeite. E outras não, só saíram com ela acesa e não levaram reservas. E aí o que aconteceu? Acabou que o noivo demorou e aquelas que não foram preparadas, todas adormeceram porque estavam cansadas, ficaram ali esperando. Porém, quando alguém gritou que o noivo estava chegando, se aproximando, né, que elas levantaram, aquelas que eram tidas como loucas, né, as imprudentes, que não levaram o azeite ali de reserva, viram que as lamparinas tinham se apagado e pediram para as outras. E as outras falaram assim, não, mas se a gente der, trazendo aqui para minha linguagem, né, vai acabar e ninguém vai ficar com lamparina acesa, vai acabar prejudicando a gente. Então vai lá e compra. Não posso te dar da minha reserva, vai lá rapidinho correndo, tenta comprar. Só que nisso que elas foram, o noivo chegou e elas ficaram para trás, a porta se fechou. E quando elas chegaram, que bateram na porta, elas escutaram, não vos conheço. E é assim que vai acontecer com quem estiver despreparado. Então, devemos estar preparados hoje, para que a gente não seja pegos de surpresa como lá as virgens loucas, né? Que não se preveniram. E como a gente se prepara? Como a gente pode estar preparado? Vivendo uma vida de santidade, como na Bíblia fala, sede santos como eu sou santos, e que só é possível com as mãos dadas com o Espírito Santo. Como eu já falei aqui outras vezes, que sozinho nós não damos conta. Mas quando a gente segura nas mãos de Deus, quando a gente chama o Espírito Santo para nos guiar, né, nos nossos passos, nas nossas decisões, quando a gente vive uma vida de intimidade diária com Deus, tudo se torna fácil, tudo se torna brando, porque Jesus fala, trazei sobre mim o seu fardo, que é pesado, né? Lançai sobre mim e pega o meu fardo que é leve e suave. Ele nos ajuda a vencer cada etapa da vida, cada dificuldade, para que a gente possa viver uma vida de santidade e naquele dia a gente poder estar ali com Ele ao lado do Deus Pai, reinando. Que coisa linda, né?